Nuevas funciones y nuevas estrategias para los espacios rurales. Tenemos muy poco tiempo porque llevamos un pequeño retraso de media hora y, por lo tanto, como en el panel vamos a tener a dos personas, una de forma directa y otra a través de la plataforma, otras dos personas no han dado señales de intercambio. Yo creo que con 10 minutos, 11 minutos, y luego si alguno quiere hacer alguna pregunta, podemos llegar a las mejores conclusiones de tu intervención, de tu comunicación, nuevas formas de traballo e a nova función do espacio rural, João Almeida, de ¿cómo se traduce? Universidad de Aveiro, que es gobierno cooperativo popular. Es de PP, no. No es. Muy bien. Universidad de Aveiro. Tienes la palabra en 10 minutos. Eu ia apresentar em pé, mas se calhar faço. Ahora. Ok, já está. Ok. Bem, antes de mais, obrigado por esta oportunidade. É a minha primeira vez na escola de verão, no curso de verão do Centro de Estudos Ibéricos. E, antes de mais, além de um prazer, é uma honra estar numa mesa moderada pelo professor Valentim. Bem, eu não sou de Geografia, eu sou doutorando em Ciências Económicas e Empresariais na Universidade de Aveiro. Estou a fazer o meu doutoramento no segundo ano, mas nem é o tema do meu doutoramento que me traz aqui hoje. É um interesse que eu tenho também nestas novas formas de trabalho. Só colocar o tempo. Nestas novas formas de trabalho, e esta intervenção tem um bocado a ver com uma tendência que se veio a verificar durante a pandemia e que pode ou não ser aqui um futuro para o espaço rural. Aqui nós vemos normalmente o espaço rural com muitas transformações. Aliás, ontem vimos em campo e hoje aqui nas comunicações muitas das transformações que têm ocorrido no espaço rural, ao nível da sua ocupação, ao nível das atividades, mas pior que essas mudanças ou que essas transformações é uma crise de identidade, uma perda de sentido no mundo rural que se tem verificado nas últimas décadas. E aqui dois grandes autores, o professor Fernando Batista e o professor António Covas, resumi aqui duas visões deles numa frase que dizem que o mundo rural já não é agrícola, mas ainda não é outra coisa, e que está em plena fase de artificialização. E o mundo rural que nós conhecemos, ou o espaço rural que nós conhecemos aqui, em Portugal, mas também em Espanha, é um espaço cada vez mais multifuncional, um espaço que deixou de ser um espaço produtor para ser um espaço produzido e consumido, essencialmente, e um espaço de consumo, um espaço de retiro, um espaço de lazer, um espaço de proteção de natureza, etc. Aquela foto é de ontem, portanto... e um espaço aqui de um novo, não tão novo, mas conjunto de neo-rurais, de um conjunto muito alargado de novos utilizadores do espaço rural, desde turistas da natureza, caçadores reservistas, os desportistas radicais, os nostálgicos românticos, que também, isto é um texto do professor António Covas, os arquitetos da construção sustentável, etc. E o espaço rural tem os desafios que todos nós conhecemos e que todos nós também fomos falando, que é
esta baixa densidade populacional, mas o problema nem é a baixa densidade populacional, é aquilo que depois ela traz, no que toca à falta de investimento nas infraestruturas, nos serviços, que leva a um fraco criação de emprego e oferta de emprego, e que leva à imigração e, como falámos hoje de manhã, e ao envelhecimento e pronto. Tem aqui estes diversos desafios estruturais que, pelos vistos, nem esta utilização do turismo, lá está, o mito do turismo, tem vindo a resolver nos últimos anos. E a minha comunicação é sobre, não sobre turismo, mas sobre estas novas formas de trabalho que parece que são novas, mas na realidade não são assim tão novas. Já há muito tempo que se falam delas, há mais de 30 anos, ou mais até, mas desde que começou a internet e computadores que se fala de novas formas de trabalho. E há esta questão do trabalho remoto, que é este padrão de trabalho onde uma pessoa pode trabalhar onde quiser, em qualquer sítio, e depois há aí dentro do trabalho remoto aqui um conjunto que tem crescido de pessoas que são os nómadas digitais, que além de serem trabalhadores remotos, andam de terra em terra como nómadas. E estas novas formas de trabalho, lá está, por isso é que eu coloquei a palavra novas, porque nunca até 2020 houve uma grande mudança, ou seja, sempre existiram trabalhadores remotos, sempre existiram nómadas digitais, mas eram nichos, ou seja, nunca houve uma grande mudança em como a sociedade, as empresas, no geral, mudaram os padrões de trabalho. Mas mesmo antes da pandemia, já uma confederação de viagens da área do turismo estimava que em 2035 o número de nómadas digitais seria de mais de 1.000 milhões de pessoas, antes da pandemia. Isto foi antes da pandemia. E depois existiu a pandemia. Pronto. E a pandemia, apesar do impacto social e económico que teve também nos territórios rurais, em especial no setor do turismo, como ontem vimos com o vereador da Câmara de Pampilhosa da Serra, as características específicas e qualidades dos territórios rurais levaram a uma procura, depois daquela primeira fase de confinamento, por estes territórios, por parte de pessoas que estavam preocupadas com sustentabilidade, ambiente, qualidade de vida, etc. E num estudo que eu fiz recentemente, fiz aqui um conjunto de entrevistas e um conjunto de análise a 3 regiões de baixa densidade de Portugal, que basicamente os atores dessas regiões diziam que para eles houve quatro oportunidades que foram criadas ou aceleradas durante a pandemia, que foi a digitalização e a adoção de tecnologia, ou seja, os municípios, as associações locais foram obrigadas de uma vez por todas a digitalizar, a cooperação e a inovação, ou seja, para resolver problemas, aquilo que vimos de máscaras, de viseiras, houve uma cooperação entre os atores locais que se calhar como nunca tinha existido antes. Se calhar isto aqui já desapareceu um bocadinho, entretanto, mas bem. Estas novas percepções, novas ou antigas, mas novas percepções sobre a importância do espaço rural, quer dizer, como falávamos aqui, dos incêndios que criaram uma imagem negativa e a pandemia voltou a criar esta imagem mais positiva do espaço rural como um espaço de qualidade de vida e de bem-estar. E a quarta, que são estas novas formas de trabalho como oportunidade para estes territórios. E aqui, então, esta oportunidade, será que é uma oportunidade ou será que é uma tendência? O Governo, aqui em Portugal, lançou uma rede nacional de espaços de teletrabalho para aproveitar esta oportunidade. E mais de 80 municípios do interior, de baixa densidade, têm um espaço de teletrabalho. E, além de uma iniciativa do Governo, também municípios e regiões lançaram iniciativas próprias. Aqui a região centro lançou um work
from Centro, uma plataforma também de teletrabalho, e aqui o município de Bragança lançou uma iniciativa de oferecer um mês a 4 famílias trabalhadores remotos para irem para Bragança e em 8 dias tiveram 1.700 candidaturas. Isto para 10 pessoas, que eram 4 famílias, foram 10 pessoas. Tiveram 1.700 candidaturas. Claro, foi durante a pandemia, as pessoas o que queriam era fugir, se calhar agora tinham menos, mas começaram esta estratégia, sei que vão continuando, mas não têm assim ainda nada muito por aí além, mas fizeram esta iniciativa também se calhar para perceber se realmente havia procura ou não. E isto aqui é um espaço aqui na Guarda, na aldeia de Videmonte, também as aldeias de montanha começaram a criar uma rede de espaços de cowork, um espaço lindíssimo, com alguns trabalhadores remotos, mas será que então existe aqui uma nova função do espaço rural? E será que esta nova função é uma nova função de tendências ou uma nova função imposta pelo governo e pelos municípios e pelas regiões que querem, que acham que isto é uma solução? E será isto uma tendência barra oportunidade ou uma moda da pandemia? Também pode ter acontecido. E aqui eu tento... isto aqui ainda é um espaço que eu também visitei em Espanha, como havia aqui uma ligação à Espanha, também coloquei, em El Burgo de Oxma, que é El Hueco, em Sória, e esta é uma extensão do El Hueco, que também tem, e também leva aqui a outra pergunta, que é, será que estes territórios conseguem fixar o valor destes residentes que podem não ser residentes, que podem ser só turistas ocasionais? E uma das respostas está aqui em duas coisas, que é esta iniciativa do governo e tanta força e tanto dinheiro, só 10 funcionários públicos quiseram ir para o interior teletrabalhar. E foram gastos muito dinheiro numa iniciativa para teletrabalho por parte do governo e só 10 funcionários é que conseguiram, e agora o governo vai gastar outro tanto para perceber porque é que esta iniciativa falhou. Também e aqui neste espaço de cowork da Guarda, que até está a ter bastante sucesso, mas eu conheço a Andreia, uma grande amiga minha, e ela disse isto a um jornal, ao Financial Times, que escreveu uma notícia sobre o assunto, que ela reconhece que passa a maior parte dos dias sozinha, ou seja, e ela é de lá. Ou seja, o espaço é muito bom, tem uma grande projeção, mas também a utilização não é muito grande. E então, isto leva-me aqui a esta pergunta. Outro espaço também em Espanha, em Sende, que também tem feito um grande trabalho no espaço de cowork. Pergunta, esta comunicação é só perguntas, na verdade. Qual é que é o futuro do espaço rural? Já não é um espaço produtor, é um espaço produzido e consumido, mas será que pode vir a ser um espaço de trabalho e de vida? Ou seja, um espaço onde as pessoas vivem e um espaço onde as pessoas trabalham remotamente. E pronto, aqui uma provocação, não é provocação, se calhar uma frase do professor António Covas, que em 2017, ou seja, antes desta moda do cowork, já dizia que a tranquilidade do interior do país pode trazer muitas atividades profissionais e muitos neo-rurais, que serão amanhã os promotores da nova ruralidade e de outras geografias territoriais inovadoras. O que eu sinto é que muitas vezes nós que somos, eu sou do interior, acabamos por
não nos... Valorar. Sim, não só isso, mas nos fechar a estas novas tendências e muitas vezes não aceitá-las. Não assumi-las. E não assumi-las, pronto. E portanto, é isto. Esqueci-me de traduzir esta. É isto. Muito obrigado. E se tiverem questões, vamos à vontade. ¿Alguna cuestión breve? Sim. Sí. Enquanto estão com Bom, o microfone, deixem-me só dizer, pronto, eu tenho feito algumas publicações sobre o assunto. Feito algumas publicações sobre o assunto, se quiserem. Pronto, estão aqui também algumas referências, algumas minhas e pronto. Bem, o que eu queria perguntar ao João, eu já percebi que o trabalho é para continuar, está no início, não é? Porque está na fase das perguntas, digamos assim, ainda não há muitas respostas, mas daquilo que vai averiguando, tem alguma ideia do que é que poderia fixar mais população neste território? Porque é assim, eu sinceramente sou um bocado cética em relação a esta moda, que eu acho que isto agora virou uma moda. Eu vim há 16 anos de Lisboa, embora não tenha nascido lá, a viver para o interior do interior, como eu costumo dizer, para Vila Formoso, e muito antes da pandemia, muito antes de todas estas modas, e eu acho que isto parece-me que, para já, os nómadas digitais, só por mim o nome nómada já me assusta, porque são pessoas que uns tempos e depois vão-se embora. Ou seja, não interessam. Para o território, sinceramente, não interessam. Os turistas também. Pronto, mas lá está. Aí é que está a questão. É que nós não podemos viver só do turismo e temos que ter mais alguma base para fixar as pessoas. E quando se trazem pessoas, depois também se melhoram os serviços à volta, os serviços públicos, as escolas, os hospitais, por aí afora. Portanto, não sei se tem assim alguma sugestão, alguma ideia. Pronto, eu sou jovem, normalmente os jovens têm sempre aquela... mas sim, eu tenho plena resposta para isso. Se calhar estou completamente enganado, mas pronto, assim... É comunidade. É comunidade. E é esse ceticismo. Ou seja, para mim, o que fixa pessoas, e eu tenho vários casos... Canárias, em Espanha, já trabalha o nomadismo digital há anos antes da pandemia e o que faz é, se calhar eles não têm impacto porque passam uma semana, depois passado 2 meses está outro. Agora, uma estratégia em que está uma pessoa 3 meses, ou então um conjunto de 10 pessoas 3 meses, um conjunto de 10 pessoas outros 3 meses e vai mantendo uma população. Sende é uma aldeia muito pequena e que tem sempre 100 pessoas durante o ano todo, 100 nómadas digitais que vão rodando. A mesma coisa na Madeira, que criaram na Ponta do Sol, que tiveram mais de 5.000 pessoas interessadas em ir para a Ponta do Sol, e eles só tinham lugar para 500 ou uma coisa assim. E é comunidade, porque o que fixa... E há um grande especialista nesta questão de trabalho remoto, português, e ele diz, as pessoas não vão para territórios, porque apoios há muitos, todos os municípios têm, incubadoras, todos os municípios têm, aliás, 90 municípios têm, as pessoas vão para comunidades, onde existem pessoas que as recebem e onde existem pessoas que são, digamos... parecidas com o seu estilo de vida ou com o seu interesse. E, portanto, eu também estou mais interessado até agora nisso do que propriamente nas políticas dos municípios, que é preciso criar comunidades, criar não, que elas estão criadas, empoderá-las e desenvolvê-las para elas saberem receber também este tipo de público. Eu faço parte desse tipo de público e também só vou onde me sinto bem. Pronto. Mas já agora posso só dizer mais uma coisa. Isso significa que o futuro do espaço rural vai deixar de ser um espaço produtor?
e vai passar a ser um espaço quase de serviços. É essa a questão, ou não? Eu acho que eu não sou especialista, mas acho que já não é produtor. Acho que já não é produtor. Vamos a esperar a la otra intervención para contestar, porque aquí hay un discurso muy próximo a los ciudadanos, hay un discurso político que nos llega de Europa o nos llega de Lisboa, y realmente poner en valor estas nuevas oportunidades necesita de un compromiso cívico próximo, que algunos ejemplos de buenas prácticas nos están demostrando que es posible, pero sobre todo nos es posible cuando hay un tejido mínimo y sobre todo si hay un tejido femenino. Si no hay tejido femenino, es difícil, ¿no? Es verdad. Hay ejemplos en España muy interesantes que podríamos traer a este curso a grupos que han apostado desde lugares muy lejanos por el desarrollo local y los bienes públicos y los servicios públicos, que han estado protagonizados por mujeres. Eu estive na Pressura, em Espanha, em Sória, não sei se calhar, na Pressura, que o tema era rural feminino. E a grande discussão lá era nós, para resolver o problema da Espanha vaciada, temos de nos focar nas mulheres, porque elas é que decidem para onde é que a família vai. Isto tem piada, mas também tem razão. E o argumento era muito esse, pronto. Bueno, solamente una pequeña nota para ti, dos notas para ti, para tu trabajo. La visión económica es fundamental, pero no suficiente, porque hay siempre una visión o demasiado cuantitativa o demasiado productiva o demasiado ligada al mercado, y yo te recomendaría para complementar tu visión un libro que se escribió en los años 90 en Francia, que se llama y que se ha vuelto a reeditar estos días, justamente, por la actualidad, que se llama El renacimiento del mundo rural. El renacimiento do mundo rural, de Bernard Kaiser. Un libro fundamental para la relectura de las oportunidades del mundo rural, y que en Francia pues ha dado resultados, sobre todo en el macizo central francés, que quedan por las nuevas comunicaciones cerca de París y lejos de otros sitios, pero con las nuevas, y que supone una revitalización del mundo rural con nuevas tecnologías, digitalización, productos de alta calidad, turismo cultural integrado, no espectáculo, vida, un mundo rural vivo, con defensa del petit país, de la identidad. Entonces, es un libro que permite a uno releer el mundo rural. Esa recomendación. Seguimos. Bernard Kaiser, tal como con Y, Entráis en internet ahora mismo y seguro que aparece ya. Bien. La segunda persona que nos va a hablar lo hace desde Presidente Prudente, en el extremo del estado de Sao Paulo, camino del Mato Grosso, y damos la bienvenida a Thais Helena González, que nos habla de la descripción morfológica do perfil
de solo en una propiedad rural da área de protección ambiental Timburi, municipio de Presidente Prudente. Creo que en algún momento estuve próximo a... ¿Es tu hermana? Bueno, pues saludamos desde España, desde Portugal, desde el Centro de Estudios Ibéricos, a Thais. Tienes la palabra 10, 11 minutos. 10 minutos, mejor. Por favor. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde aí ao meu irmão que está me vendo agora aí diretamente de Portugal. Bom, esse meu trabalho, ele é resultado de uma pesquisa que nós fizemos durante uma disciplina, que é a descrição morfológica do perfil de solo numa propriedade rural da área de proteção ambiental do Córrego Timburi, no município de Presidente Prudente. Então, para contextualizar para vocês, eu não sei se está passando os slides. É melhor eu passar assim, estou acompanhando agora. Bom, essa é a primeira área de proteção ambiental aqui do município de Presidente Prudente, e ela foi considerada a partir da Lei 235 de 2019, depois de uma grande problemática que foi a ideia da implantação de um aterro sanitário. Ela tem uma área total de 4.608 hectares e ela é afluente do córrego Timburi, que também é afluente do córrego da Onça. Muito importante aqui para a gente de Presidente Prudente, principalmente para o abastecimento urbano aqui do Rio do Peixe. A economia dessa APA é baseada na agropecuária, com predomínio de pecuária de corte e também leiteira, com a produção de hortaliças e frutas. E conforme o João Osvaldo, que também nos orienta nessa parte dessa área de proteção ambiental, ela possui 127 fragmentos de matas residuais. Por favor, los slides no están pasando, por favor. Não estão passando? No. Passou? No. Tenemos el primer slide. Eu estou olhando pelo outro aqui e está passando. Vamos ver. Mudou? Diga-lhe para meter em modo de apresentação. En modo de presentación. Mudou? F5. Sí. Clique no F5. Ou no canto inferior direito tem lá tipo uma janela com uma televisão. Esse é o modo de apresentação. Modo de presentación, claro. Tá mudando? Não. Não, né? Llámale por... E aqui para mim tá mudando. Pera lá. Fala. Ctrl F5. Thaís, tira fecha o compartilhamento de tela e abre de novo. Que às vezes acontece isso. Abre de novo. Rápido. Tira. Porque aqui travou. Para você deve estar apresentando, mas aqui não. Certo. Agora eu vou apresentar de novo. É isso. Saiu, coloca para apresentar de novo e já dá F5 para a tela de apresentação. É porque eu tô por 2. Tá aparecendo? Não. Compartilha a tela inteira, qualquer coisa. Se não, ao invés de compartilhar só o PowerPoint, que às vezes acontece isso também. Eu tô compartilhando a tela inteira. O pessoal que está acompanhando pelo Zoom está conseguindo ver normalmente. Espera aí, que já vai. Tá, estão vendo aqui. Coloca já na tela de apresentação F5. Tá? E eu acho que já vai aparecer.
Coloca a tela toda. Na apresentação, já coloca na apresentação. Coloca a apresentação. Consegue ver? Modo de apresentação F5. Não tá para você não? Ah, foi. Já. Foi. Já. Tá trocando? Deu certo. Já. Continua, por favor. Certo. Então, como eu ia dizendo, contextualizando aí novamente, essa área de proteção ambiental, ela surgiu aí de um contexto, principalmente por conta de um aterro sanitário que queriam construir no lugar. Por conta disso, ela virou, por lei, uma área de proteção ambiental e o predomínio é de agropecuária, né? Tanto pecuária de corte como leiteira e também para produção de hortaliças, tanto para subsistência quanto para venda. E essa APA, ela possui aí fragmentos residuais, né? Um total de 118 quilômetros de extensão. Bom, essa é a localização, vocês podem ver pelo mapa, que nós temos aí bastante uso e cobertura da terra e pouquíssimos fragmentos aí de uso natural, principalmente o que nós vemos aí é um uso antrópico, né? Dado o fato da utilização para agropecuária. Bom, e a ideia principal desse trabalho foi, durante o trabalho de campo, escolher um ponto, né, de um perfil de solo, visto também que em um período de estiagem como o nosso, que foi feito a partir do dia 28 de novembro, não teria como escavar uma trincheira. Então, nós utilizamos um formulário e observamos as feições em loco, para posteriormente, a partir do auxílio de uma revisão bibliográfica e de assuntos respectivos ao tema, fosse possível avaliar, né, e caracterizar esse solo. Então, o trabalho de campo foi realizado no ano passado, no dia 28 de novembro de 2021, e o tempo era predominantemente seco, com uma temperatura máxima de 36 e mínima de 17, sem nuvens. Então, vocês conseguem perceber aí o aspecto geral da área. Nós tínhamos o afloramento do lençol freático e também presença de mata ciliar, ainda que também tínhamos outras intervenções, né, antrópicas, como, por exemplo, a presença de gado, né, nessa área. Então, foi realizado o trabalho de campo. Nós, primeiro, escavamos ali o lugar e percebemos que existia bastante diferença entre um horizonte e outro. Então, primeiro nós medimos, né, até chegar num ponto onde já era mais argiloso, perto da rocha. Aspectos gerais dessa área. Nós percebemos que havia técnicas para contenção de erosão. Para quem não conhece, essa é uma técnica de barreira de contenção de baixo custo. Ela é conhecida como as paliçadas de bambu, que consiste aí na construção de bambus amarrados um em cima do outro para formar uma barreira física para o escoamento superficial. Então, isso evita tanto a erosão e, posteriormente, também o assoreamento, né, dessas nascentes presentes próximas. E nós víamos também bastante fatores de perturbação nesse lugar, como o solo compactado a partir do pisoteio, né, que gera aí um impacto no sistema radicular das plantas, a remoção de vegetação, diminui a infiltração da água e aumenta o escoamento superficial, e o que leva à erosão. Então, por isso, foi instalada essas paliçadas de bambu, mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que ainda existe a presença de gado nesse lugar. Então, como informação geral, para vocês poderem conhecer essa área, o local de coleta foi uma propriedade particular, lá na área de proteção ambiental do Timburi. A condição do lugar onde foi retirado esse solo foi uma vossoroca, que é uma área rural, e o uso e cobertura da terra, principalmente nessa área, é de pastagem e de gramínea. Então, aqui, para a identificação das camadas, né, nós utilizamos aí algumas revisões bibliográficas, mas principalmente que nós percebemos que na primeira camada nós tínhamos uma cor mais brunada, com solo arenoso e seco, uma presença de matéria orgânica aí de 10 centímetros, mais ou menos, a primeira camada. Na segunda,
uma cor amarelada, com presença de matéria orgânica e um pouco menor, de 6 centímetros. Já na terceira camada, vermelha, com o solo um pouco argiloso, úmido e a presença de matéria orgânica, um pouco maior, com 13 centímetros. Na quarta, essa camada já era amarela, com o solo arenoso e seco e de 16 centímetros. Na quinta, vermelho, com o solo arenoso e seco e de 14 centímetros. Na sexta camada, amarela, com o solo argiloso e úmido de 13 centímetros. E a sétima camada, que foi a última que nós conseguimos visualizar, era argiloso, muito plástico e não pegajoso, de 15 centímetros. Talvez não dê para vocês visualizarem muito bem, porque a imagem bateu um pouco de sol, refletiu um pouco do sol. Então, não dá para perceber tanto como nós em campo. Outro ponto interessante, quando nós retiramos ali um pouco do solo, foi a presença do mosqueamento, né? Ou seja, pontos, manchas, numa tonalidade diferente, com uma cor dominante da matriz de um horizonte do solo, né? E isso representa essa oxirredução do ferro, né? E é comum mosqueados de cor ferruginosa, como vocês conseguem perceber nessa imagem. Outra coisa que nós percebemos, mas que não é tão fácil de tirar uma foto e registrar para vocês, mas é a presença da macrofauna, né? Que são micro-organismos encontrados como formigas, minhocas, e também aqueles não visíveis a olho nu, né? Que depois, posteriormente, é muito mais fácil de ver em laboratório. Segundo a Embrapa, esses micro-organismos, eles têm forte influência na aeração, no movimento da água, e também na abundância e diversidade dos organismos do solo. E ele é muito importante para a autorregulação e para a agregação e conservação do solo. Então, ele é um bioindicador, o que foi muito interessante visualizar em campo, né? E ele incorpora a fertilidade em camadas mais profundas desse solo. Considerando, então, o que nós percebemos do solo a partir do trabalho de campo, a partir da revisão bibliográfica, nós conseguimos entender aí que a caracterização pedológica dessa área, que já é minha área de estudo, seria argissolo vermelho e amarelo, né, o solo litólico, latossolo, planossolo. Mesmo assim, há uma predominância de pastagem para gado bovino, né, em sua maioria, que acaba gerando mais processos erosivos e também afeta muito essa área, assim como a retirada da mata, que deixa sem proteção, e posteriormente a água da chuva, a água pluvial, acaba também atrapalhando a conservação desse solo. Aqui é uma imagem do IBGE que vocês conseguem perceber, olhando o estado de São Paulo, que seria uma caracterização aqui de argissolo vermelho e argissolo vermelho e amarelo. Assim como na geologia, aqui nós somos do arenito do grupo Bauru, na formação do Vale do Rio do Peixe. E aqui também, olhando os trabalhos já feitos nessa área de proteção ambiental, seriam solos rasos e desenvolvidos com associação de argissolo. Porém, o que nós percebemos da primeira até a sétima camada, uma camada muito mais arenosa, até uma camada argilosa, a partir da revisão bibliográfica e a partir da mudança de camadas e horizontes não tão definidos como deveriam ser, nós consideramos, então, principalmente, que o solo ele é um aliado ao gerenciamento de recursos hídricos e por isso a importância dele para um manejo correto e a caracterização desse solo e essa descrição morfológica. Conforme a Embrapa, o solo como esse, com relevo ondulado, ele tem aí uma moderada fragilidade ambiental, o que torna mais importante ainda estudar essa área. E considerando as informações aqui apresentadas, nós até poderíamos caracterizar como argissolo vermelho e amarelo. Porém, a partir dessa caracterização que nós fizemos em campo, e a partir do que nós temos aí como classificação de argissolo vermelho e amarelo, né, que ocorrem nesses relevos mais acidentados, dissecados,
além deles serem mais suscetíveis a processos de erosão, nós percebemos que, considerando as características e o diagnóstico que nós fizemos, né, nessa propriedade, não daríamos para considerar ele apenas um argissolo vermelho e amarelo, mas sim um antropossolo, né? Então, podemos destacar aqui que foi caracterizada a mudança nesses horizontes muito rápida, né? E considerando a perda de solo também que existe nessa área e o processo de antropização, nós precisaríamos de um trabalho de campo muito mais detalhado, né, para esses fragmentos, para analisar esses fragmentos e caracterizá-los. Porém, o solo, como esse fator importante de recurso para a disponibilidade de água numa bacia hidrográfica, então torna-se necessário o trabalho para realmente caracterizar, ir ao laboratório, entender o que está acontecendo com esse solo, entender os tipos de fragmentos que estão presentes nesse solo e também tentar mitigar os impactos ambientais que vem acontecendo nessa área de proteção ambiental, principalmente para diminuir essa vulnerabilidade ambiental, visando a preservação e a conservação. Então, no geral, nós entenderíamos esse solo como antropossolo, né, principalmente pela atividade humana, tanto aí de agricultura quanto de pecuária, muito mais pecuária nesse caso, porém, a importância de estudar esse solo e estudar essa propriedade depois, posteriormente, separada do que nós já venhamos estudando num geral nessa área de proteção ambiental. Essas são as minhas referências, qualquer dúvida estou à disposição, eu sei que o tempo é muito corrido, queria ter passado muito mais coisa para vocês, mas muito obrigada. Muito obrigado, Thais. Estamos en tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consideración? La importancia de los suelos en la conservación ambiental en los territorios más vulnerables por los suelos que el profesor Mesías alguna vez nos ha explicado, tienen una capa arenosa que facilita mucho la escorrentía una vez que se les priva de la capa vegetal, de la mata atlántica o de otras formaciones originales en Brasil, en Presidente Prudente, en Bauru, en el Mato Grosso o en el Paraná, que son los territorios que tienen en estas condiciones ambientales en la parte sur de Brasil. La tropicalidad. Bueno, muy bien. Por lo tanto, hacemos un pequeño descanso, porque las otras dos comunicaciones que figuran no han dado respuesta, y pasamos a los siguientes paneles.